E aí, meus queridos, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais um dia da Semana HIT. Estamos caminhando para o final da semana, chegando o final dessa semana tão boa, tão maravilhosa de aulas com especialistas. Hoje a gente vai ter uma aula top de linha com o professor Léo Pereira, o mestre da cirurgia infantil. Aula muito boa, revisada pelo especialista de cirurgia infantil, baseada em questões para você acertar todas as questões de cirurgia infantil no dia da sua prova. Esse é o HIT do Grupo Medcoff. Espero que vocês gostem da aula, fiquem conosco até o final e mandem aí seus likes, suas dúvidas, suas perguntas, mandem mensagem para a gente que a gente está à disposição dos alunos para ajudar com o que for preciso. Vamos assistir essa aula e vamos seguir na Semana HIT. Lembrando que domingo tem live da aprovação às 4 horas da tarde. Não perca! Fala galera, bem-vindos à revisão HIT da cirurgia pediátrica, a melhor das especialidades, a elite cirúrgica. Meu nome é Leonardo, se você não me conhece ainda, seja bem-vindo à revisão da cirurgia pediátrica e vamos com calma que vocês vão ver que é uma matinha, tá? Bem fácil. Então, no modelo HIT, a gente começa sempre com uma questão, tá? Então essa questão aí foi a mais difícil que já caiu sobre esse assunto nos últimos anos. Eu vou pedir para você pausar ela, ler sozinho, fazer ela. Pausa aqui, ó, pausa, congelou. Faz ela sozinho aí, e aí depois a gente vai dar o assunto e depois discutir junto a questão. Então, faz sozinho primeiro e vamos lá. Pausou? Vamos seguir o barco. Vamos falar sobre atresia de esôfago. Atresia de esôfago, pessoal, é um distúrbio na embriologia do esôfago. Então, o esôfago e da traqueia. O esôfago ele vem do intestino anterior, assim como a traqueia. O intestino anterior é uma porção ali do intestino embriológico, tá? Que vai dar origem ao esôfago, a todo o trato respiratório, até o arco ali do adenal, vai dar origem ao fígado, pâncreas, baço, enfim. Tudo isso vem do intestino anterior. O esôfago e a traqueia, eles estão juntinhos ali no início da vida embriológica. Ali na quarta ou quinta semana surge o broto respiratório, o divertículo respiratório, que vai se diferenciando, e aí o esôfago e a traqueia se separam, e a traqueia vai gerar lá o pulmão, enfim, todo o resto do trato respiratório, e o esôfago vai seguir sua vida. Quando isso não acontece, pessoal, e aí vem a atresia de esôfago. Quando isso não acontece, tem algum defeito nessa separação, a gente tem os mais diversos tipos de atresia de esôfago, que são esses 5 aí, tá? Então, atresia de esôfago sem fístula nenhuma, atresia de esôfago só com fístula proximal, atresia de esôfago com fístula distal, com 2 fístulas, proximal e distal, e atresia de esôfago em H, que não tem atresia, mas tem uma fístula ali. Geralmente é na altura do pescoço, inclusive, essa fístula em H aí, tá? Mas o que é mais comum, que é isso que eu quero que você guarde no seu coração, 86,6% dos casos, ou seja, quase 90% dos casos, é do tipo C, C de comum, ou seja, 86,6% dos casos tem um esôfago atrésico proximal e uma fístula distal com a traqueia. Essa fístula normalmente é ali na altura da carina, tá bom? E pessoal, e o que pode ter? Geralmente a atresia de esôfago é esporádica, ou seja, não tem anomalias associadas, mas podem ter diversas. Uma que é bem marcante e está sempre aí nas provas de todo mundo é a sequência de Vacter. Vertebral, anorretal, cardíaco, traqueoesofágico, renal e L de Linz, que é membros. Então, vertebral, anorretal, cardíaca, traqueosofágica, renal e L de Linz, que é membros. Não se esqueça dessa sequência, tá? Isso aí é muito importante e cai bastante. Se eu tenho 2 ou mais anomalias citadas aí nesses sistemas, a gente tem a sequência de Vacter, tá? No pré-natal, o que o ultrassonografista obstetra vai lá ver? Ele vai ver polidrâmino, afinal o menino não engoliu o líquido amniótico, né? Então, fisiologicamente, o feto ali, ele engole líquido amniótico e como o esôfago está atrésico, ele vomita de novo. Então, a mãe vai ter polidrâmino, tá? O estômago é pequeno ou ausente, afinal não está passando nada ali, não tem líquido amniótico no estômago. E o côton esofágico superior está dilatado, cheio de líquido amniótico. Então, por isso que dá para fazer o diagnóstico pré-natal
da atresia de esôfago. E quando nasce, pessoal, eu quero que você guarde isso aí bem no seu coração, que essas três aí são as palavras-chave que o examinador usa para te dizer que a questão é de atresia de esôfago. Então, se ele disser que tem salivação errada, que tem cianoses mamadas e impossibilidade de passar sonda nasogástrica, fecha o olho e marca, pessoal. Atresia de esôfago, não precisa nem ler a questão, tá? É isso daí. Nas primeiras 24 horas de vida, a gente vai deixar ali uma sonda nasogástrica sobre aspiração. Se a criança precisar, vai ser entubada. Às vezes a fístula passa muito ar da traqueia para o estômago e a criança tem muita distensão abdominal. Às vezes a intubação ajuda. Tem que prevenir hipotermia. Hipotermia mata recém-nascido demais, pessoal. Então tem que sempre prevenir hipotermia, tá? E pode-se fazer também um raio-x contrastado do esôfago aí. Tá? Mas isso daí a gente vai ver daqui a pouco. Por que contrastado? Você pode botar contraste ou não. Por quê? Porque o primeiro exame ele tem que ser um raio-x tóraco-abdominal. Só, simples. Esse exame aí já dá muita informação pra gente. Primeiro, aqui a gente não vai precisar de estudo contrastado, né? Dá pra gente ver ali que a sonda está se enrolando no esôfago proximal. Não tem muita dúvida aí. Mas se você quisesse, você podia contrastar, botar 1 ml, 2 mlzinho ali de contraste, você ia ver o nível do contraste delineando o esôfago proximal, tá? Outra coisa que a gente está vendo aqui nessa seta branca é uma malformação vertebral. A gente já sabe que essa criança tem Vacter, pessoal. Ó, ela tem um hemivértebra ali, ó, e atresia de esôfago. Então, só nesse raio-x você já descobriu o diagnóstico da criança. E ainda digo mais, nesse raio-x dá para dizer que tem fístula distal. Por quê? Porque eu tenho gás no abdômen, pessoal. Então, se eu tenho gás no abdômen, quer dizer que está passando ar de alguma forma para o abdômen. E se o esôfago está atrésico, só pode vir da traqueia esse ar. Então tem uma fístula com o esôfago distal. Isso é muito importante, pessoal. Então, é preciso fazer também um ecocardiograma nessas primeiras 24 horas. Por quê? Porque, primeiro, uma formação cardíaca é a mais comum aí associada à atresia de esôfago. Segundo, que ela vai dizer muito o prognóstico da criança. O prognóstico da atresia de esôfago depende essencialmente do peso da criança e de presença ou não de uma formação cardíaca grave, tá? E terceiro, que se o arco aórtico ele for para direita, normalmente ele é para a esquerda, né? Então, se ele for para a direita, a gente vai mudar o lado da nossa cirurgia, porque senão a aorta, a gente vai dar de cara com a aorta ali antes do esôfago, é melhor você fugir dela. Então, se o arco aórtico for para a direita, a gente vai fazer a cirurgia à esquerda. E normalmente nossa cirurgia é à direita, porque o arco aórtico é para a esquerda. Entenderam? Então, basicamente isso. Ecocardiograma por conta disso. Ultrassom de rins e vias. Por que ultrassom? Porque a gente precisa investigar a síndrome Vacter. Então, a gente já fez o raio-x tóraco-abdominal, vertebral, já examinou a criança, ano-retal a gente já cobriu, cardíaca a gente está cobrindo com um ecocardio, ultrassom de rins e vias renal e L de membros você vê. Você pode até fazer um raio-x de membros se você pensar que tem alguma malformação ali nos membros. Você não precisa necessariamente fazer raio-x de todo mundo, só se tiver malformação visível, tá? E broncoscopia, pessoal, para que broncoscopia? Porque eu te falei, a forma de pesquisar uma fístula distal é com raio-x simples do abdômen. Se tem gás no abdômen, tem fístula distal. E a fístula proximal, pessoal, ela é muito rara, né? É menos de 1% dos casos que acontece. Então, a broncoscopia nem é obrigatória pré-operatória. Geralmente, não se faz. Mas nos centros que fazem, ela é importante ali para diagnosticar a fístula proximal. É a única forma de você saber, antes de operar, se tem uma fístula proximal. Então você vai descer com uma fibrobroncoscopia, vai ver o esôfago direitinho, vai ver a traqueia direitinho ali, e você vai ver a fístula distal, se houver, e vai ver a fístula proximal também, se houver. Se você não fizer broncoscopia, como é que você vai saber? Só no intraoperatório, quando você estiver dissecando o esôfago ali, você vai ver que tem duas fístulas, ou uma proximal, distal, enfim. No intraoperatório tem como você saber isso. Mas broncoscopia serve para pesquisar fístulas proximais, tá? Eu deixei uma atenção aí, porque isso é o mais importante, pessoal. Atenção. Atresia de esôfago. Digamos que esse é um raio-x de uma criança com atresia de esôfago. Agora onde está a sonda aqui paradinha, tá? Onde está a sondinha aqui paradinha, esse é o coto proximal. Tem fístula distal ou não tem fístula distal? Não tem fístula distal, pessoal. Porque não tem gás nenhum no abdômen. Veja só. Não tem como eu colocar ar nesse esôfago atrésico. Então isso aí não tem fístula distal, tá? Pode ter uma fístula proximal, pode ser sem fístula. Mas raio-x
sem gás no abdômen, não tem fístula distal. E aqui o raio-x que a gente mostrou antes tem fístula distal. Então pode ser o tipo C, tipo D ou a fístula em H. Aqui pode ser o tipo A e o tipo B, tá bom? Então, tem gás no abdômen, não tem fístula distal. Se tem gás no abdômen, tem fístula distal. E não tem gás no abdômen, não tem fístula distal. Ok? Beleza. E o que a gente vai fazer aí a partir desse ponto, pessoal? Por que é tão importante saber se tem uma fístula distal? Porque quando tem uma fístula distal, vocês vão ver ali, ó, o esôfago vai ficar mais próximo um do outro. Um com o outro vai ficar mais próximo do outro. Dá pra gente corrigir em um tempo só. Essa cirurgia é mais simples, tá? Então, aí a gente tem ali, geralmente faz uma incisão de Marquese, tá? Que é ali abaixo da escápula. Ou você pode fazer uma toracotomia lateral também. Ou você pode fazer uma videotoracoscopia também. O importante é que você anastomose, ache o coto esofágico proximal. Tá aqui, ó. Tá aqui o coto esofágico proximal nesse caso. Aqui o coto esofágico distal, a veia ásigo ligada, a fístula ligada e você anastomose um com o outro, aqui como está nesse vídeo aqui, ó, nessa videocirurgia. Ó. Aqui ele não ligou a veia ásigo, não é obrigatório, tá, ligar a veia ásigo. Ela fica ali na frente, ela fica geralmente na altura da fístula. E aí ele manteve a veia ásigo e olha lá atrás os fiozinhos, ó, a anastomose do esôfago proximal com o esôfago distal, tá? Então esse esôfago distal estava ligado aqui na fístula, né? Ele ligou a fístula, ligou a veia ásigo, primeiro ligou a veia ásigo, depois ligou a fístula e vai anastomosar um com o outro através de uma toracotomia, tá? Então é basicamente isso a cirurgia da atresia de esôfago. Tá? Então toracotomia direita, normalmente, por quê? Porque o arco aórtico normalmente é para a esquerda. Nos casos que o arco aórtico for para a esquerda, para a direita, a gente vai operar do lado esquerdo. E pessoal, por que é tão importante saber se tem fístula distal ou não? Porque olha a diferença de distância desses esôfagos aqui, ó. Quando tem fístula distal, tá? Esse é tipo C, mais comum. Tem o fístula distal. Olha a diferença de distância do esôfago. Agora olha quando não tem fístula distal. Olha a diferença. Como é que você vai fazer esse esôfago chegar lá em cima? Isso daí, pessoal, chama-se atresia de esôfago long gap, tá? Que é uma atresia de esôfago onde a distância entre os cotos é muito grande. Então, essa anastomose é muito mais complexa de se fazer. Para isso, a gente tem duas soluções para a atresia de esôfago long gap. Uma delas é o alongamento esofágico. Não se faz alongamento esofágico em muitos lugares, tá? Alongamentos esofágicos são diversas técnicas, por exemplo, essa é uma de miotomia circular, você fazer uma miotomia no esôfago e tentar puxar. Outra é você deixar os esôfagos com reparos para fora do tórax e ao longo de alguns dias ir tracionando para ver se um chega mais próximo do outro. Tá? Então, alongamento esofágico são técnicas, tem várias, e tem lugares, por exemplo, na USP, contra alongamento esofágico. Eles não fazem alongamento porque eles acham que o risco é grande e a substituição esofágica é melhor. Então, o que eles fazem? Ó, nasceu uma atresia de esôfago, long gap, não tem fístula distal. Bocha. Então, nesse caso aí, eles fazem uma esofagostomia para a saliva escoar, uma gastrostomia, esperam a criança ter 1 ano de vida ali, um peso bom, para depois substituir o esôfago com o colo ou com o estômago, né? Fazer uma transposição esôfago-gástrica. Você vai fazer um tubo gástrico, passar ali pelo mediastino e anastomosar com o esôfago. Aqui no colo a mesma coisa, passar o colo pelo mediastino e ligar o coto proximal no estômago, tá? Então, quando eu tenho long gap, minhas duas opções são o alongamento esofágico ou a substituição esofágica, tá bom? E quais são as complicações da atresia de esôfago? As principais, né? Deiscência. Como é que a gente vai saber se tem deiscência? Vai ser uma criança que vai, depois da cirurgia com dreno de tórax, vai sair muita saliva, a criança pode entrar em mediastinite e sepse, não é uma criança que está bem. Isso aqui tem que reoperar, isso é logo nos primeiros dias, tá? Fístula de anastomose é comum, geralmente a gente faz ali um estudo contrastado antes de liberar a dieta e joga um contraste para a criança, ou via sonda, ou até mamando, no 7º dia ali pós-operatório e vê se tem fístula. Se tiver fístula, você pode deixar ela em NPT, se ela tiver de sonda transanastomótica, você pode alimentar ali por 14 dias pela sonda para ver, e essa fístula tende a melhorar sozinha, tá? Então, fístula não necessariamente é cirúrgica, normalmente não é, inclusive. Refístula é outra coisa, pessoal.
Refístula é a criança que operou de atresia de esôfago, aí ela volta com a pneumonia, e aí tratou a pneumonia. E aí depois ela volta de novo com a pneumonia. E aí você, pô, essa criança operou de atresia de esôfago, teve 2 pneumonias seguidas assim, então a refístula, aí você vai investigar isso, normalmente com um estudo contrastado, tá? Ou um estudo combinado, que é melhor ainda, você fazer uma broncoscopia, uma endoscopia e jogar azul de metileno. E aí você vai ver passar azul de metileno da traqueia para o esôfago, tá? Então, assim você vai diagnosticar a refístula, tá? Isso daí tem que operar. Essa criança, normalmente, isso aí pode acontecer com vários, até depois de anos de cirurgia, tá? Doença do refluxo gastroesofágico e desmotilidade ocorrem bastante porque esse esôfago não é um esôfago 100%, não é uma Brastemp, né? Ele foi ali operado, ele é um esôfago mal formado que a gente fez o melhor para que ele pudesse seguir. Então, essas crianças com doença do refluxo gastroesofágico e desmotilidade são bem difíceis de tratar às vezes, mas normalmente respondem a tratamento clínico, se não, sempre existe a opção de fazer a fundoplicatura, tá? Estenose de anastomose também é muito comum, então é aquela criança que vai ter sempre dificuldade, principalmente para sólidos, e vai começar, vai ter entalos, né? Vai ter engasgos. Então, estenose de anastomose é muito comum. A gente diagnostica ela normalmente por estudo contrastado também, e você pode fazer uma endoscopia para dilatar isso daí, tá? Você faz a endoscopia e dilata a estenose de anastomose e geralmente isso aí se resolve. Ou dilatação simples com endoscopia, ou com injeção de triacinolona, que é um corticoide para melhorar essa anastomose, e em raros casos a gente tem que operar, tá? E traqueomalácia é a complicação respiratória mais comum. O que é traqueomalácia? É quando eu tenho colapso da traqueia. Então, na expiração, principalmente, a traqueia é molezinha, se fecha. Então, essa criança pode ter estridor respiratório, enfim. Traqueomalácia é um outro assunto aí, é um mundo a traqueomalácia, mas normalmente na atresia de esôfago ela ocorre no lugar da fístula. E em alguns casos, quando é simples, você não precisa fazer cirurgia, né? Você só acompanha. Nos casos mais graves, que a criança tem dificuldade de extubação, ou não consegue extubar, ou insuficiência respiratória, esse aí a gente tem que operar. E dependendo da traqueomalácia, a gente pode fazer uma traqueopexia posterior, pode fazer uma aortopexia anterior, ou simplesmente uma traqueostomia e esperar a criança crescer. Capítulo à parte, traqueomalácia, mas é basicamente isso daí, tá? Então vamos para a nossa questão. É uma criança de 3 anos que foi submetida à correção de atresia de esôfago em sua forma mais frequente no período neonatal. Qual é a forma mais frequente da atresia de esôfago? É o tipo C de comum. Então ele já te cobrou isso daí, tá? Tem fístula distal. E há 6 meses vem apresentando quadros de infecções pulmonares de repetição. Já acendeu sua luz aí. Além disso, a mãe notou que a criança tem apresentado episódios de engasgos, principalmente a ingestão de alimentos líquidos e menos frequente com sólidos. Veja só, é diferente da criança que tem estenose de anastomose, né? A estenose com sólidos é pior, ela engasga com sólido, o sólido não passa e com o líquido vai. Então, aqui não, aqui com o líquido ela se engasga, se afoga e com sólido não. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral e nutricional, com roncos difusos e esparsos ao escudo pulmonar e discreta distensão gasosa difusa abdominal. Qual a principal hipótese diagnóstica que justifica o quadro clínico? Pessoal, operou de atresia de esôfago, voltou 3 anos depois com pneumonia de repetição e com problema para líquido, isso daí é refístula, pessoal. Cite a forma completa que auxilia na confirmação diagnóstica, é exame combinado endoscópico e broncoscópico com uso de azul de metileno, como eu falei para vocês. E descreva de forma completa a melhor conduta a ser adotada nesse caso, uma vez confirmada a principal hipótese diagnóstica. A melhor conduta no caso de uma refístula é fazer uma toracotomia e ligar a fístula, né? Então, refístula traqueosofágica, exame endoscópico combinado digestivo e respiratório com pesquisa de refístula com azul de metileno e reexploração cirúrgica por toracotomia e ligadura da fístula. Esse aí foi o gabarito da questão na época.
a USP tinha questão aberta, né, em 2014. Então, veja que essa questão aí te cobrou muitos conceitos da atresia de esôfago. Eu mantive ela, apesar dela ser de 2014, porque ela foi a questão mais difícil da história de atresia de esôfago. E sabendo ela, meu galera, vocês sabem as outras são bem facinhas, tá? Então vamos para a próxima questão. Pausa aí, questão desse ano da USP aí. Pausa, dá uma lidinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, tá? Vamos falar sobre estenose hipertrófica de piloro. O que é a estenose hipertrófica de piloro, pessoal? Primeiro, não é uma doença congênita, não é congênita. A estenose hipertrófica de piloro é uma hipertrofia da camada seromuscular do piloro, que oclui a mucosa. Então a seromuscular fica tão forte ali que ela tapa a mucosa, não tem como passar nada. Então, por que isso acontece? Bom, ninguém sabe direito por que isso acontece, mas tem algumas associações. Geralmente acontece com crianças de 2 a 10 semanas de vida, então são lactentes jovens ou recém-nascidos ali. Os meninos têm 4 vezes mais chance que as meninas e está relacionado à dieta. Dieta como? Se usar fórmula tem mais chance. A genética, o primogênito, o primeiro filho tem mais chance do que o segundo. E isso daí bom, enfim, isso daí é como acontece, mas a gente não sabe direito por que acontece, tá? Os vômitos dessa criança são não biliosos, isso é muito importante. Então o que acontece? Nasceu a criança saudável, a termo, não é prematuro, foi para casa. Foi para casa, estava mamando bem, estava ótimo ali, primeiro filho, a família está toda feliz. Depois de 2 a 3 semanas, ele volta, começa a vomitar. E vomitou. Aí, o que aconteceu? Está vomitando, não bilioso, está vomitando o leite que a gente está dando, né? Está ali amamentando, pode ser fórmula ou o peito, está amamentando e vomitando. E esse vômito não piora. Aí levou no pediatra, o pediatra disse que era refluxo, mudou a dieta, enfim. E os vômitos não pioram. 1, 2, 3 dias, foi na emergência, desidratado já, letárgico, mal, e com alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. Por que alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica? Porque é o seguinte, pessoal, ele está vomitando tanto que ele está perdendo muito hidrogênio e muito cloro, tá? Muito hidrogênio e muito cloro. Sem cloro no sangue, o rim não consegue excretar bicarbonato. Então, sem cloro, o rim não excreta bicarbonato. Então, eu tenho muito bicarbonato no sangue, eu tenho alcalose metabólica. Além da oliva, pessoal, a gente tem esse sinal aqui, ó. Ó o estômago fazendo uma peristalse de luta, ó. O estômago tentando vencer essa obstrução do piloro. Olha como a gente tem uma peristalse gástrica visível na parede abdominal. Isso aí é o sinal de Kussmaul, tá? Isso aí é o sinal de Kussmaul. A peristalse gástrica visível, peristalse de luta ali, o estômago tentando vencer o piloro, tá bom? Como é que é o diagnóstico? Então, a oliva pilórica ela pode ser patognomônica, algumas provas já cobraram isso, da oliva pilórica ser patognomônica. No entanto, geralmente a gente confirma com ultrassonografia. E como é que é essa ultrassonografia? A gente vai ver um aumento da camada seromuscular aí, maior do que 3 milímetros, ou um aumento da extensão do piloro para maior que 14 milímetros. Vocês lembram aí do pi, né? 3,14. Então, um aumento do piloro da camada seromuscular e um aumento na extensão do piloro também, no corte longitudinal, né? Então, maior do que 3 milímetros, maior do que 14 milímetros. Diagnóstico, posso operar? Não, pessoal. Você não pode operar ainda, porque essa criança está desidratada, essa criança normalmente está mal, está com alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica com acidúria paradoxal. E existem diversos protocolos para a gente corrigir isso. A maioria delas é baseada em bolos de solução fisiológica de 20 ml quilo e baseando em metas para melhorar cloro, bicarbonato e potássio, tá? Então, tá aí um dos exemplos de protocolos para estabilizar a estenose hipertrófica de piloro. A gente tem que hidratar essa criança. Se você levar essa criança desidratada para o centro cirúrgico, ela vai a óbito, tá? Em sala. Então, a gente só leva para o centro cirúrgico quando ela está estabilizada, com bicarbonato menor que 30, cloro maior que 100, potássio normal, aí a gente vai operar. E como é que a gente opera essa criança? Bom, a gente pode operar por vídeo, tá? Ou a gente pode operar aberta.
A cirurgia chama-se piloromiotomia, tá? De Frede-Ramstedt. Como é que é isso? A gente só vai fazer uma incisão na camada seromuscular do piloro, até a última veia ali do piloro, que é a veia de Maio, e a gente vai abrir a camada seromuscular e acabou, tá? Para essa camada para a camada mucosa poder se libertar dessa seromuscular que está prendendo ela. E vai ficar mais ou menos assim, ó, com a muscular bojando para fora e a seromuscular incisada. Acabou. É basicamente isso daí, a cirurgia. Pode ser por vídeo, pode ser aberta, tá? Então, vamos dar uma olhada na questão de novo. É um menino na segunda semana de vida que logo após as mamadas começa a apresentar vômitos alimentares, ou seja, não bilhosos, não corados de bile em jato. Apesar dos vômitos intensos, a criança apresenta apetite voraz. Ao exame do abdômen, observam-se ondas peristálticas no epigástreo, a gente viu o sinal de Kussmaul, e estrutura sólida, com cerca de 1,5 cm arredondada e bem delimitada e palpável no quadrante superior direito, oliva pilórica. Qual a alternativa correta quanto ao provável diagnóstico? Isso daí está escarrado, que é uma estenose hipertrófica de piloro. Tá, pessoal? Não tem nem dúvida. Beleza? Basicamente isso aí. Vamos para a próxima questão. Dá uma pausada aí. Pausa e vamos falar dela daqui a pouco. Vamos falar agora, pessoal, sobre as atresias intestinais. Bom, a atresia intestinal mais comum de todas é a atresia de duodeno. Por que ocorre a atresia de duodeno? Principalmente a teoria mais aceita é que as células epiteliais elas vão se multiplicando ali na vida embriológica e em algum momento essas células se degeneram e vacuolizam, então elas fazem a luz do duodeno. E aí quando tem alguma falha nesse processo, fica as formas aí de atresia duodenal. Então, existem três tipos principais, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3, sendo que o tipo 1 é quando eu tenho uma obstrução intraluminal. Essa obstrução pode ser assim, ó, uma membrana, tá vendo? Uma membrana ocluindo o duodeno ou um diafragma ocluindo o duodeno. Veja que o diafragma é uma obstrução parcial, né? Mas veja que do lado de fora você não vai ver muita coisa, você só está vendo que é intraluminal. O tipo 2 eu tenho um cordão fibroso ligando e o tipo 3 eles estão totalmente separados, os cotos duodenais, tá? Então, esses são os três tipos principais de atresia do duodeno. Pode ocorrer um pâncreas anular aqui. O que é o pâncreas anular? É um pâncreas que ali esgana o duodeno, ele obstrui o duodeno. E para a gente, no manejo, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas, de fato, o que acontece com essa criança? Vocês vão ver esse menininho ictérico aí algumas vezes durante a nossa aula e quando você vê esse menininho, você vai ver que é um vômito bilioso. Ele tá verdinho assim ao redor porque o vômito dele é bilioso, tá? Então, por que atresia de duodeno? Como é que você suspeita de atresia de duodeno? Nasceu a criança hoje e aí ela começou a vomitar bilioso. Pessoal, sempre que vomita bilioso, a neonatologista vai chamar o cirurgião pediátrico. Por que ela vai chamar o cirurgião pediátrico? Porque vomitar alimentar é normal, existe um refluxo fisiológico ali do recém-nascido. Mas vomitar bilioso não é normal para o recém-nascido. Existem algumas doenças cirúrgicas que podem cursar com isso daí. Uma delas é a atresia de duodeno. Mas, Léo, se o duodeno está atrésico, por que a criança vomita bilioso? Não era para ela vomitar alimentar, que nem a estenose hipertrófica de piloro? Não, pessoal. Não, porque a maioria das obstruções é após a papila de Vacta, é após o esfíncter de Oddi. Então, as obstruções são ali na terceira porção do duodeno. Então, isso quer dizer que joga bile ali no duodeno e vomita bilioso. Então, por isso, mais de 90% das atresias de duodeno são após a papila duodenal. Por isso que os vômitos são biliosos. O recém-nascido vomitou bilioso, qual é o primeiro exame que eu vou fazer nele? Um raio-x de abdômen, pessoal. Por que o raio-x de abdômen? Porque só com o raio-x de abdômen simples já dá pra gente saber muita coisa. Por exemplo, quando é a atresia de duodeno, matei o diagnóstico aí. Eu tenho o sinal da dupla bolha, tá? Uma bolha para o estômago, uma bolha para o estômago, uma bolha para o duodeno, uma bolha para o estômago, uma bolha para o duodeno. E é isso daí. Fiz esse raio-x, tá diagnosticado, já posso tratar. Obviamente com a criança estável, né? Então, viu esse raio-x aí, galera? Uma bolha para o estômago, outra bolha para o duodeno, pode matar, que é atresia de duodeno, tá bom? E como é que a gente trata isso? Geralmente a gente faz uma laparotomia transversa, tá? Supraumbilical, vai achar o coto duodenal proximal, vai fazer uma incisão transversa nele, vai achar o coto duodenal distal,
vai fazer uma incisão longitudinal nele e a gente vai ligar esses pontos aí. Isso chama-se anastomose em diamante, pessoal. Diamond Shape Anastomosis. Isso daí serve para a gente aumentar a superfície de contato da anastomose, serve para a gente aumentar a superfície de contato de anastomose, evitando reestenose. Então, estenose, a anastomose em diamante para atresia de duodeno. Então, anastomose duodeno-duodenal, bypassando o pâncreas, tá? Bypassando tudo que tiver no meio, bypassando a estenose. Não importa, anastomose duodeno-duodenal em diamante, tá? E pessoal, uma outra coisa que eu esqueci de falar e é muito importante, tá? A atresia de duodeno tem muita associação com síndrome de Down. Então, quando você vê essa associação, normalmente as crianças com atresia de duodeno têm síndrome de Down. E se tem uma atresia numa criança com síndrome de Down, normalmente é do duodeno. Então, fique ligado nessa associação, tá bom? E as atresias jejunio-ileais, que são basicamente essas aí, né? Então, a gente tem, pelo mesmo motivo, às vezes é uma falha na vascularização ali do intestino na vida embriológica, ou pode ser também o motivo da vacuolização ali embriológica e vacuolização das células epiteliais, né, na luz embriológica, e é por isso que elas ocorrem. E estão esses mais diversos tipos aí. O tipo 1 é igual ao duodeno, ó, é uma obstrução intrínseca, você não vê do lado de fora a obstrução. Então, é uma obstrução intrínseca, pode ser um diafragma, uma membrana. O tipo 2 é um cordão fibroso unindo as duas pontas, ó, da atresia. Tipo 3, eu tenho mesentério em V, e eu tenho o tipo 3B, que é apple peel, que é o intestino ele fica em volta, assim, esse aqui é o ilho, ó, e ele está em volta da artéria mesentérica superior. Ele fica parecendo essa casca de maçã aí, em apple peel, tá? E o tipo 4 são múltiplas atresias, aqui como vocês estão vendo, tá? Então, atresias jejunio-ileais, elas são assim. E, Léo, como é que eu diagnostico? Mesma coisa. Recém-nascido que vomitou bilioso, fez o raio-x e veja só, se eu tenho uma atresia alta, eu posso até ter um sinal, por exemplo, da tripla bolha. Ó, uma bolha para o estômago, uma bolha para o duodeno, uma bolha para o jejum proximal. A atresia deve estar aqui no jejum proximal. Mas se a atresia é lá embaixo, eu só vou ter um raio-x obstrutivo, né? E você tem um recém-nascido vomitando bilioso com um raio-x obstrutivo desse, já vale a pena você fazer uma laparotomia para investigar. Não precisa fazer exame nenhum, tá? Laparotomia nesses casos. Porque, seja o que for, pessoal, é cirúrgico, ok? Existe atresia de colo? Existe atresia de colo, mas é muito raro. Tá aí, ó, o cólon proximal, o cólon transverso ali, tá atrésico, parecendo um apêndicezinho, né? É basicamente isso. Olha, veja só como a porção proximal do cólon ela é bem dilatada, né, distendida. Isso é importante a gente pensar, porque aqui na atresia de jejum e ilho acontece a mesma coisa. A porção proximal, a montante da obstrução, ela vai ser um intestino meio disfuncional. Ele é um intestino distendido, grande e bobão ali. Então, normalmente é uma porção que a gente resseca junto. Por isso que as atresias intestinais do tipo 4, lembra que são múltiplas atresias, elas têm alta chance de intestino curto, de eu ter que ressecar muito. Porque vai saindo aquele intestino proximal, você vai tirando tira a parte da atresia ali para anastomosar. Aí tira 5 centímetros antes. Vai tirando e acaba que não sobra nada, tá? Então é isso. Na atresia de colo, o diagnóstico, ó o raio-x aí também, mesma coisa. Você vê que o raio-x simples ele diagnostica muita coisa, né? Ó, ele vê esse colo gigantesco aí, o acúmulo de fezes. Normalmente a gente faz nessas crianças da atresia de colo uma colostomia para esse intestino reduzir e a gente poder ressecar menos coisas depois. Na criança da atresia jejunio-ileal, a gente geralmente resseca a parte proximal junto e faz anastomoses, tá? Você pode fazer ostomia se você achar que são múltiplas atresias, você não está seguro. Lembre-se sempre de pesquisar múltiplas atresias, tá? Então sempre tem que passar por todo o intestino, fazer bem um desfile de alças ali para que você possa ver se não é uma atresia duodenal ou atresia jejunio-ileal do tipo 4, tá? Então vamos ver essa questão aí da Unifesp desse ano, ó. Recém-nascido de termo, sexo feminino, apresenta vômitos biliosos às 6 horas após o nascimento.
Beleza. Recém-nascido, vômitos biliosos, chama cirurgião pediátrico. Abdômen flácido, sem distensão. Os ruídos hidroaéreos presentes e normais. Raio-x de abdômen, sinal da dupla bolha. Submetido à laparotomia. Identifica-se então a atresia duodenal. Qual a melhor conduta cirúrgica? Pessoal, anastomose duodeno-duodenal em diamante, tá? Então, sem erro essa daí também. Então, anastomose duodeno-duodenal em diamante é o tratamento para atresia duodenal. Você vê que ele já deu o diagnóstico, só te pediu a cirurgia. Às vezes ele dá só a dupla bolha e te pede o diagnóstico. É muito comum cair a atresia de duodeno. Às vezes ele fala da síndrome de Down também. Então, é muito comum cair a atresia de duodeno na sua prova, tá? Fica ligado. Vamos para a próxima. Então, pessoal, pausa aí. Questão da Unesp desse ano. Dá um pause. Vamos dar uma olhada nela daqui a pouquinho, tá bom? O que é má rotação intestinal, pessoal? O que é má rotação intestinal? Então, eu falei para vocês do intestino anterior, quando a gente falou ali de atresia de esôfago. Vamos falar agora do intestino médio. O que é o intestino médio? É a porção que vai dos 2/3 do duodeno até 2/3 do colo transverso. Tudo que é irrigado pela artéria mesentérica superior. É o intestino médio embriológico. Então, o intestino médio, à medida que ele vai crescendo no feto, o abdômen fica pequeno demais para ele. Então, nas primeiras semanas de vida ali do feto, eu tenho uma herniação fisiológica do intestino médio. Então, esse intestino médio, ele hernia todo para fora do abdômen do feto e ele volta fazendo 3 rotações de 90 graus. Então, veja só, como é que fica normal? Herniei para fora, aí eu volto, faço 90 graus, uma não rotação, mais 90 graus, e mais 90 graus, até que o seco se fixe na fossa ilíaca direita e eu tenha um ligamento de Treitz, que é a distância entre o ângulo de Treitz e o seco, que é o caminho mais ou menos da artéria mesentérica superior, estabelecido, tá? Então são 3 rotações de 90 graus, totalizando 270 graus. Como é que fica? Pessoal, se eu tenho um erro nessas rotações aí do intestino, nessa herniação fisiológica na rotação, eu posso ter, se eu não rodei desde a primeira, eu vou ter uma não rotação. Nos casos de não rotação, todo o intestino delgado fica para o lado direito e todo o intestino grosso fica para o lado esquerdo, tá? Intestino delgado todo do lado direito, intestino grosso todo do lado esquerdo. Mas eu tenho situações como essa daqui, seco na fossa ilíaca direita, posso ter não fixação, o seco um pouco mais alto, enfim. Tem diversos distúrbios de rotação. Mas essas aqui são rotações incompletas. Não rotação é quando todo o delgado está do lado direito e todo o intestino grosso do lado esquerdo, tá? E qual o problema disso daí, tá? Então, primeiro, olha o maior problema está nas rotações incompletas, tá, pessoal? Por quê? Primeiro, eu vou formar bandas de LED. O que são essas bandas de LED? São essas fixações anômalas do intestino na parede abdominal. Então veja aqui que o seco, ele deveria se fixar na fossa ilíaca direita, mas aqui ele está se fixando no hipocôndrio direito em cima do duodeno. Então eu vou ter uma obstrução alta. Essa criança não vai conseguir mamar direito, vai vomitar. Enfim, banda de LED, tá? E, além disso, pessoal, lembra que eu falei que o ligamento de Treitz do ângulo de Treitz até o seco, mais ou menos por onde a artéria mesentérica superior passa? O que acontece? Se a artéria mesentérica superior estiver esticada, se eu tenho uma distância grande entre o seco e o ligamento de Treitz, essa artéria mesentérica superior ela está estável. No entanto, se eu junto o ligamento de Treitz com o seco, por exemplo, se a proximidade deles é muita, se está muito próximo o seco do ligamento do ângulo de Treitz, quer dizer que eu fico mais fácil de rodar sobre o próprio eixo a artéria mesentérica superior e eu fico suscetível a volvo. Então, volvo de intestino médio, imagina só, a artéria mesentérica superior inteira fazer um volvo e isquemiar de 2/3 do colo do duodeno até 2/3 do colo transverso. Então, isso aí é muito perigoso, pessoal. Por isso que a rotação incompleta é muito mais perigosa, porque, por exemplo, do que a não rotação. A não rotação eu tenho todo o delgado para a direita e todo o grosso, todo o cólon para a esquerda.
Então, mesmo que tenha um vício de rotação, a rotação não esteja perfeita, eu tenho distância entre o ângulo de Treitz e o seco suficientes para não rodar a artéria mesentérica superior, tá? Então, a não rotação, ela não faz volvo normalmente, ela vai ter algumas bandas de LED às vezes, mas ela não faz volvo. Vocês vão ver que na correção cirúrgica a gente transforma a rotação incompleta em não rotação, inclusive. Então, como é a clínica dessas crianças? A maioria dessas crianças é assintomática. Tem gente que vive com uma rotação, morreu de infarto com 80 anos e nunca soube que tinha uma rotação. Mas as que são sintomáticas vão ter vômitos biliosos, distensão abdominal. Se tiver volvo, vai ficar grave demais, sepse, tá? Então, é um caso para a gente ficar ligadão. Então, lembra do nosso bebê aí verdinho? Toda vez que ele aparecer, significa vômito bilioso, tá bom? Então, apareceu de novo. Ele apareceu para você na atresia de duodeno, na atresia jejunileal e está aparecendo aqui na má rotação. Vocês vão ver que o diagnóstico diferencial de vômito bilioso no recém-nascido está se formando, né? E como é que eu investigo? Bom, depende. Se eu tenho um raio-x simples, já com sinais obstrutivos e tal, eu já posso operar. Não preciso fazer investigação nenhuma. Mas se é uma criança que está bem e que está estável, eu posso fazer um estudo, o raio-x é inespecífico ali, o raio-x não está muito obstruído e tal, está tudo bem, e a criança está bem, está estável também, eu posso fazer um estudo contrastado aí do esôfago, estômago e duodeno, injetei contraste, e vocês vão ver o sinal do saca-rolhas, tá? Vocês vão ver esse saca-rolhas aí nesse raio-x, que vai mostrar a má rotação. E como é que é a correção cirúrgica? Ó, primeira coisa aí na A é desfazer volvo se tiver volvo, né? Desfazer volvo, desfazer volvo. Então, isso aí é muito importante. Depois de desfazer os volvos, você vai seccionar as bandas de LED. Então, você vai desfazer as aderências que tem na má rotação intestinal. E depois, o que a gente faz? A gente joga todo o cólon para a esquerda e todo o delgado para a direita. A gente transforma essa rotação incompleta em uma não rotação. Por quê? Porque com essa configuração aí, tem menos chances de fazer volvo, porque o ângulo de Treitz está distante do seco. Tá? Pessoal, essa aí chama cirurgia de LED, tá? Quando o LED descreveu essa cirurgia, ele descreveu tirar o apêndice. Então, por quê? Porque se a pessoa tiver um apendicite, a apendicite vai doer do lado esquerdo. E na época dele não tinha nem exame de imagem, então ia confundir todo cirurgião geral que fosse operar essa criança uns anos depois. Então, ele sempre tirava o apêndice. Hoje em dia não é mais tão obrigatório porque os exames de imagem evoluíram. Então, a gente já tem muita noção do que pode estar acontecendo se fizer uma tomografia, por exemplo. Então, não é obrigatório tirar o apêndice, mas alguns cirurgiões ainda fazem e eu sou a favor. Acho que poupa uma cirurgia futura aí. Então, vamos ver para essa questão da Unesp de novo. No volvo do intestino médio, comumente, há obstrução arterial por torção da artéria mesentérica superior, próximo à sua origem. Isso é responsável pela isquemia do segmento intestinal, que se estende da junção do duodeno jejunal até metade ou 2/3 lá do colo transverso, né, pessoal? Então, 2/3 do duodeno até 2/3 do colo transverso. Isso aí é a irrigação da artéria mesentérica superior. Essa questão é bem importante. Por quê? Porque já pensou o intestino curso que vai ser se você deixar todo esse intestino necrosar, se demorar o diagnóstico? Então, tem que ficar ligado, tá? Vamos para a próxima. Questão da Unesp também desse ano, tá? Então, cenário alternativa, dá uma lidinha aí, dá uma lidinha, a gente vai responder ela daqui a pouquinho, tá bom? Vamos falar, pessoal, sobre enterocolite necrotizante. Esse assunto é bom demais, pessoal. Esse assunto é bom demais. A enterocolite necrotizante é uma doença inflamatória do intestino do recém-nascido. Então, ninguém sabe direito por que ela ocorre, mas o fato é que essas alças, elas inflamam, ele faz uma enterocolite violenta que pode isquemiar, necrosar e perfurar, tá? E pode acontecer ao longo de todo o trato gastrointestinal em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Os fatores de risco principal são serem prematuros e de baixo peso, tá? Então, crianças prematuras muito baixo peso têm enterocolite, ou usando fórmula, tá?
é associado também a cardiopatia, sepse, hipóxia, ou seja, é um recém-nascido que está ruim. Não é um recém-nascido a termo que nasceu e está bem. Ele já tinha alguma coisa antes, ele tem prematuridade, tem baixo peso. É esse recém-nascido que a gente está falando nessa aula. Negros e hispânicos têm mais chance do que caucasianos e brancos, tá? Fisiopatologia. Então, primeiro, a prematuridade. Isso aqui é mais ou menos o que se entende dessa doença, tá? Prematuridade traz um trato gastrointestinal imaturo e um sistema imune imaturo. Então eu tenho um insulto nesse intestino, pode ser um insulto isquêmico, porque essa criança está chocada, pode ser, enfim, um insulto da fórmula, porque, enfim, o intestino não estava preparado para a fórmula, e aí eu vou ter uma resposta inflamatória sistêmica, essa criança vai ficar mal, e com enterocolite necrotizante. Ou seja, essa fisiopatologia é o que se entende da doença. Você vê que não se entende muito, né? Então, até hoje, não se sabe por que ocorre a enterocolite necrotizante. E como é um diagnóstico muito difícil, Bell, ele fez essa escala aí para nos facilitar a diagnosticar a enterocolite necrotizante. Então, dentro de um contexto de prematuridade, e enfim, prematuridade, baixo peso, todos aqueles fatores de risco que eu falei, você pode aplicar essa escala para você saber se essa criança tem ou não enterocolite necrotizante. Então, enterocolite suspeita é quando eu tenho sinais muito inespecíficos. Então, começa apneia, bradicardia, às vezes um pouquinho de distensão abdominal, tá? Pode ter sangue nas fezes, tá? Então, sangue nas fezes é patognomônico de enterocolite necrotizante? Não. Sangue nas fezes pode ser problema, intolerância à lactose, pode ser divertículo de Meckel, pode ser algum pólipo ali intestinal. Então, pode ser muita coisa. Então, é só enterocolite suspeita. E quando é que eu comprovo essa enterocolite necrotizante? Quando eu tenho, pessoal, pneumatose intestinal, que é o estágio 2 de Bell. Enterocolite comprovada. Pneumatose intestinal, no contexto clínico correto, basicamente é patognomônico de enterocolite necrotizante. Veja só, o que é pneumatose intestinal? Eu tenho bactérias anaeróbias aqui na parede, ó, do intestino. Tem bactéria anaeróbia na parede do intestino. Veja que a parede do intestino acaba no branco. E aí, ao redor da parede, eu tenho preto, tá? Preto ao redor do branquinho aqui. Isso daí é pneumatose intestinal. Essa pneumatose intestinal, no contexto clínico correto, comprova para mim que é enterocolite necrotizante, tá? Além disso, o próximo estágio de Bell, ou 2B, quando eu tenho uma celulite de parede abdominal. Veja só como esse recém-nascido virou uma abscessão. Olha só, a barriga vermelha, distendida, endurecida. Celulite de parede abdominal é um sinal de gravidade aí da enterocolite necrotizante, é o estágio de Bell 2B. Enterocolite necrotizante, o estágio de Bell 3 é a criança que tá mal. Então ela tem, ó, bradicardia, apneia, CIVD, acidose, plaquetopenia grave. São crianças muito maus, muito ruins, tá? Ela tá muito ruim. Então, essa criança aqui tem alta chance de óbito. E, mais ainda, se houver pneumoperitônio, pessoal. Aqui é o pneumoperitônio, para quem não está conseguindo ver, a criança está deitadinha, um raio-x lateral, está aqui o pneumoperitônio desta criança, tá? Então, pneumoperitônio é o estágio 3B, que é a perfurada, né? E, pessoal, manejo clínico para quase todas, menos o 3B. Então, como é que é o manejo? Jejum, reposição hidroeletrolítica, antibiótico terapia de amplo espectro e fazer raio-x seriados. Por que raio-x seriados? Como assim, Léo? Tó, vi lá, a criança evacuou fezes, tá? Como é o que acontece? Ó, vomitou bilioso aqui, tem um recém-nascido prematuro que eu queria avaliação da cirurgia, porque ele vomitou bilioso e tá com sangue nas fezes. Então você pede para fazer um raio-x. Aí você fez o raio-x, tem pneumatose intestinal. O que você vai fazer? Ó, isso daí é um enterocolite necrotizante. Você vai deixar essa criança em jejum, fazer antibiótico terapia e fazer raio-x agora de 6 em 6 horas. Por que tem que fazer raio-x de 6 em 6 horas? Porque você quer pegar, pessoal, se houver um pneumoperitônio. O manejo clínico, o tratamento clínico, ele é melhor, tá? A cirurgia, ela piora o prognóstico desses recém-nascidos. Muito. Mas por isso que a gente tenta nunca operar eles. A única indicação cirúrgica absoluta é se tem perfuração.
né? Que é o pneumoperitônio, que você vai ver. Ou então se você fizer uma paracentese e voltar fezes, né? Basicamente perfuração. Então, essa é a única indicação absoluta de operar uma enterocolite necrotizante. Então você faz raio-x para pegar o pneumoperitônio precoce. Raio-x de 6 horas. Aí a criança vai melhorando, então deixa de 8 em 8. Ah, melhorou mais ainda. Então 12 em 12, ou então nem precisa mais fazer, faz uma vez no dia. Depois para. Então raio-x seriados, antibiótico terapia de amplo espectro e cirurgia ou intervenção aí, se pneumoperitônio ou paracentese positiva para fezes, tá? Você pode indicar, tem uma indicação relativa, assim, essa criança naquela 3A, ó, tá muito grave, tá mal, dá uma estabilizada aí, que a gente vai tentar operar para ver o que acha, né? Mas são indicações relativas, piora clínica, pneumoportia, raio-x com alça fixa, tá? Isso são indicações que podem ter alguma área muito necrótica e perfurada ali que não gerou pneumoperitônio, está bloqueado, alguma coisa assim. Por isso que são indicações relativas, mas indicação absoluta só se tem perfuração. Veja que eu deixei escrito aí intervenção. Por que intervenção, pessoal? Porque existem duas formas de você tratar essas enterocolites perfuradas. A primeira é óbvia, né? Então, é você fazer uma laparotomia, tá? Fazer uma laparotomia e pegar o que está necrótico e tirar, tá bom? Normalmente a gente faz ostomia, a gente não faz anastomose primária nessas enterocolites não. Mas a segunda, pessoal, é bem interessante. Veja só, o recém-nascido está muito grave, está ali plaquetopênico, bateu um raio-x, tem pneumoperitônio, ele está morrendo, ele tem 1,1 kg e 100 e está morrendo, está muito grave. Não tem condição de eu pegar esse recém-nascido e levar para o centro cirúrgico, porque ele vai morrer no caminho. O que eu posso fazer? Ó? Para recém-nascidos muito baixo peso, abaixo de 1.500 gramas ou com altas doses de droga vasoativa, eu posso fazer uma drenagem peritoneal beira-leito. Eu boto um penrose na fossa ilíaca esquerda, um penrose na fossa ilíaca direita e dreno essa perfuração, esse pneumoperitônio. Esses recém-nascidos, só de melhorar a distensão, ele já melhora a ventilação. Ali, no imediato, é como se tivesse drenado um pneumotórax, pessoal. O diafragma consegue descer melhor, porque ele está meio hipertensivo ali no abdômen, e essa criança vai melhorando. Vai melhorando ao longo dos dias, às vezes você não precisa nem operar ela. Ela melhora tanto que a perfuração se dá um jeito lá e se resolve. Às vezes não. Às vezes tem cirurgião que opera com 24 horas, às vezes tem cirurgião que espera melhorar para operar. Então, drenagem peritoneal beira-leito é solução para recém-nascidos muito baixo peso ou muito graves, tá? Laparotomia é o padrão ouro aí quando você tem condição de levar para o centro cirúrgico a perfuração. E nessa laparotomia, você pode fazer anastomose primária ou você pode fazer ostomias. Você tira o que está muito necrótico e o intestino saudável você ostomiza. Pessoal, a gente normalmente prefere fazer ostomia, porque esse intestino está inflamado, essa sua anastomose não vai dar muito certo. Então, geralmente a gente faz ostomias e fecha quando a criança atinge uns 2 quilos aí, tá? A enterocolite necrotizante é a causa mais comum de intestino curto na criança. O que é intestino curto? É falência intestinal, pessoal, por ressecção intestinal. Então, ela ocorre na enterocolite necrotizante, ela ocorre no volvo de intestino médio e ela ocorre nas atresias intestinais que a gente falou agora há pouco. Por isso, e veja só, tudo isso começa com o quê? Vômito bilioso, pessoal. Olha que interessante. Vômito bilioso no recém-nascido tem que ser obsessivo com isso, porque ele pode acabar aqui, ó. Ele pode ser atresias intestinais múltiplas, ele pode ser um volvo de intestino médio, ele pode ser uma enterocolite necrotizante grave. Então, como você acaba tendo que ressecar muito, ó, esse intestino, você ressecou muito, imagina no volvo de intestino médio, você tem que fazer uma anastomose do duodeno com colo transverso. Como é que essa criança vai absorver alguma coisa, né? Tem a falência intestinal. Normalmente, os recém-nascidos eles têm em torno de 2,5 metros de intestino, abaixo de 100 centímetros, a gente considera intestino curto. Mas qualquer falência intestinal, qualquer síndrome desabsortiva aí, para nós já é intestino curto. Então, enterocolite necrotizante, volvo de intestino médio, atresias intestinais são as causas mais comuns. O prognóstico dessas crianças está muito associado à presença de válvula ileocecal e quanto de íleo precisou ser ressecado. O íleo é mais importante na absorção do que o jejum.
O ilho é mais adaptável até para reabilitação intestinal. Então, a presença de válvula ileocecal é muito importante. Quando você tira a válvula ileocecal, o prognóstico dessas crianças piora bastante, tá? Essas crianças, vão usar NPT prolongada por anos, até elas conseguirem reabilitar e conseguir comer só pela boca. Então, elas morrem de infecção de catéter e falência vascular. Então, a gente precisa, pessoal, fazer preservação vascular muito importante nessas crianças. Evitar dissecções venosas, tratar catéter quando tem infecção, tratar a infecção ao invés de trocar o catéter e tentar preservar o máximo de veia possível, que essas crianças morrem sem veia, tá? A solução para o intestino curto pode ser alongamento intestinal, existem cirurgias de técnicas, tem algumas técnicas de alongamento, ou, em alguns casos, transplante de intestino. Mas, via de regra, são cirurgias com resultado ruim, tá? Então, normalmente elas são crianças com uso de NPT prolongado que tem que reabilitar o intestino, reacostumar essa flora aí. As gastropediatras, elas trabalham muito aí com isso daí e estão bem acostumadas, mas são pacientes muito difíceis, tá? Então, a sinal alternativa que apresenta a correspondência entre as imagens radiológicas e sua principal interpretação em pacientes com quadro clínico suspeito de enterocolite necrotizante. Pessoal, olha que interessante. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, dá para você ver o pretinho, tá? O pretinho por fora do branquinho. Então, isso daqui é pneumatose intestinal. Aqui dá para você ver, ó, gás no fígado, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, pretinho no fígado. O fígado é para ser todo branco, tem gás no fígado. Isso é pneumoporta, tá? Pneumoportia. E Léo, eu olhei, não consegui ver esse pneumoperitônio, pessoal. No recém-nascidos, os pneumoperitônios eles são um pouquinho mais difíceis de ver do que no adulto, que ele fica lá em cima no fígado, né? Aqui eles ficam mais encistados assim, ó. Isso daqui é o pneumoperitônio. Então, resposta letra C. Pessoal, muito legal a questão para você interpretar as radiografias aí dos pacientes com enterocolite necrotizante. Dá um pause nessa questão do ABC aí em 2023. Vamos ler daqui a pouquinho, tá? O que são os defeitos de parede abdominal? O que são os defeitos de parede abdominal? Então, lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou de má rotação intestinal, que existe uma herniação fisiológica do intestino médio e que ele volta fazendo rotações de 90 graus e tal? Enfim, depois que ele volta, a parede ela tem que se fechar, né? Então, quando esse processo não ocorre, eu tenho a gastrosquise e a onfalocele. O que é a gastrosquise e a onfalocele? Gastrosquise é quando eu tenho um defeito aqui, geralmente à direita do cordão umbilical, que é um defeito do fechamento da parede. A parede não se fechou depois que o intestino entrou. E geralmente é um defeito menorzinho, tá? Não tem saco envolvendo ele, é à direita do cordão umbilical e ele é um defeito em que as anomalias, outras anomalias são incomuns, geralmente é um defeito esporádico. Quando ocorre outras anomalias, é atresia de intestino. Essa daqui é uma urgência, porque essa criança está perdendo, ó, calor, eletrólitos e está sujeita a infecção com essas alças expostas aí. Já um falocele, em vez de ser um defeito do fechamento da parede, é um defeito do retorno às alças. Depois da herniação fisiológica, as alças não voltaram. Então tá tudo aqui dentro. Geralmente é um defeito gigante, tá? Com alça intestinal, com colo, com baço, às vezes fígado. E ele é na base do umbigo, tá? E é recoberto por esse saco aí, essa membrana, tá? Um defeito no umbigo. E é comum ter síndromes e outras anomalias associadas com a onfalocele, diferente da gastrosquise. E a cirurgia da onfalocele é eletiva, pode esperar mais, porque ela está coberta pelo saco, ela está toda protegidinha ali. Aqui na gastrosquise não, tá bom? Então, gastrosquise ocorre 1 para cada 4.000 nascidos vivos. Ficou em evidência esse ano aí, por causa do filho do Pedro Scooby, que nasceu com gastrosquise e tal. Então, ocorre aí em cada 1 para conhecidos vivos, e o pré-natal está muito associado. No pré-natal, você tem que avaliar as condições intestinais da alça. Por que as condições intestinais, pessoal? Porque essa alça intestinal, número 1, ela está exposta ao líquido amniótico durante toda a gestação. Ela está boiando ali em líquido amniótico e ela não foi feita para isso. E ela inflama por conta disso. Então, as alças no pré-natal já dá para você ver ali a condição da serosite que
essa exposição ao líquido amniótico está gerando. Além disso, dá para você ver se tem atresia intestinal ou não. Então, no pré-natal você pode fazer isso. O parto ele tem indicação obstétrica, não tem por que fazer cesárea só por causa da gastrosquise, e está associado a mães jovens, tá? Mães jovens e uso de drogas também. Principalmente quando teve a epidemia do crack, começou a ter muita gastrosquise. Então, mães jovens e uso de drogas na gastrosquise, tá? O que acontece? O nascimento, quando nasce, você tem que cobrir com compressas aquecidas e tem que levar para o centro cirúrgico rápido, tá? Tem que levar para o centro cirúrgico rápido. Por quê? Porque essas alças não podem ficar expostas, essa criança perdendo calor e eletrólitos, além disso, suscetível à infecção. Você tem que fechar com urgência. Precisa fechar a barriga? Não, você pode até tentar fechar primário, mas se for um defeito muito grande, que vai aumentar muito a pressão abdominal, você pode deixar com silo, a gente vai deixar daqui a pouco. Por conta dessa serosite que eu falei, essas crianças têm um íleo prolongado. Elas, às vezes, demoram 40, 50 dias para começar a funcionar o intestino, porque as alças elas têm muita inflamação, elas estão muito inflamadas. Para elas começarem a funcionar, demora pra caramba, tá? Então, é natural, a gente espera que a gastrosquise tenha íleo adinâmico, tá? Além disso, eu tenho que pesquisar atresias intestinais, porque quando eu tenho que pesquisar atresias intestinais, se depois, fechei a gastrosquise, Léo, tem 45 dias já e essa criança não evacua, não diminui o débito na sonda, aí, ou seja, depois de muito tempo eu vou pesquisar atresias intestinais. O que eu vou fazer? Vou fazer um exame de contraste ali, um trânsito intestinal, um raio-x trânsito intestinal, que ele vai pesquisar dessa forma. E aí sim eu vou fazer alguma coisa. Se for 2, 3 semanas, 1 semana, 2 semanas, não, é só esperar que esse íleo adinâmico vai passar. Se passar aí das 4 semanas, aí eu pesquiso atresias intestinais. Veja que o defeito ele tem um espectro muito, muito amplo, né? Ele vai desde esses defeitos pequenos assim, até sem complicações, né? Você vê que a alça está até bonitinha aqui, até defeitos muito complexos. Vê só, aqui eu tenho só o duodeno proximal, todo o intestino médio está contido aqui e rodado, além de atrésico, né? Com sofrimento de alça, e aqui o colo transverso, tá? Então, todo o intestino médio nasceu nesse bololô aqui dessa gastrosquise, e isso inclusive foi uma anastomose do duodeno transverso nessa criança, tá? Virou intestino curto. Então, gastrosquise é uma causa de intestino curto também. Então, como eu falei para vocês, quando nasce, fechamento primário é ideal, né? Tentar colocar tudo para dentro e fechar é ótimo. Logo quando nasce, se a gente conseguir, perfeito. Mas, se não, eu vou fazer o fechamento estagiado, que é colocar um silo, que é esse saco aqui, e ir reduzindo aos pouquinhos. Todo dia eu vou lá dar uma reduzidinha a mais, para que essa criança não tenha um aumento brusco da pressão intraabdominal e se acomode isso ao longo das semanas. A onfalocele também é um defeito que tem muitos plexos, né? Ele é um pouco mais raro que a gastrosquise, ocorre de 1 para 4 mil, você vê onfaloceles pequenas assim, inclusive quando tem menos de 4 centímetros, a gente chama até de hérnia de cordão, não chama nem de onfalocele, mas é a mesma coisa, só que é menor, tá? E até defeitos onfaloceles gigantes, assim, contendo fígado, baço, órgãos sólidos, o que piora muito o prognóstico. Lembra que eu falei que o prognóstico da gastrosquise está associado às condições intestinais? Então, o prognóstico da onfalocele está associado ao índice cabeça onfalocele, tá? O tamanho da cabeça comparando com a onfalocele. Onfaloceles muito grandes e mães muito sindrômicas, e pacientes muito sindrômicos têm pior prognóstico. Diferente da onfalocele também, da gastrosquise da onfalocele, é que a onfalocele é em mães mais velhas e a gastrosquise é em mães mais jovens, né? Então, ao nascimento, sempre pesquisar anomalias associadas, tá? Lembrar que a onfalocele é muito comum ter anomalias associadas, e se o saco romper, vira urgência, mas não é urgência com o saco íntegro, tá? Então, aumenta a alfa-fetoproteína materna, índice de cabeça onfalocele, parto indicação obstétrica também, cobrir compressas aquecidas, se bolsa rota é urgência, tá?
Essa é uma síndrome que às vezes cai na prova, que é a síndrome de Beckwith-Wiedemann. Ela está muito associada a onfalocele, que é onfalocele, hernia umbilical, macroglossia, hipertrofia, que é um lado do corpo maior que o outro, e hipoglicemia hiperinsulinêmica do recém-nascido. Então, é um recém-nascido com onfalocele e hipoglicemia, você pode encaixar aí nessa síndrome de Beckwith-Wiedemann, tá bom? Isso aí, às vezes, já cai umas 2 ou 3 questões de Beckwith-Wiedemann. Então, macroglossia, hipertrofia, onfalocele, hernia umbilical e hipoglicemia hiperinsulinêmica, tá? Então, o fechamento da onfalocele, assim como da gastrosquise, ele pode ser primário, você pode tentar fechar de uma vez só, que é o melhor dos mundos, só que às vezes é impossível, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Então, às vezes você pode tentar colocar um silo também e tentar reduzindo, mas nos defeitos muito gigantescos ou se a criança é muito mal formada, a gente faz fechamento por escarificação, que é você fazer curativo aqui com sulfadiazina de prata todo dia, ó, ou alguma substância irritativa, isso vai cicatrizando, vai fechando, essa membrana vai virando tipo pele, tipo uma cicatriz. E aí fecha. Essa criança vai ficar com a hérnia gigante, óbvio. E aí você vai operar ela quando ela for maior, tiver 1 ano e tal, tiver mais peso, tiver uma parede abdominal maior, estudar direitinho para você poder fazer separação de componentes, você pode injetar botox, enfim, diversos artifícios aí a gente usa para pneu peritônio progressivo também, igual o Henrique faz lá na geral, com as hérnias gigantes. Então, a mesma coisa, tá? Com as onfaloceles gigantes. Então, no que diz respeito à gastrosquise onfalocele, assinale a alternativa correta. Na gastrosquise, há um saco cobrindo as alças. Falso, não é. Isso não é onfalocele, tá? Gastrosquise está relacionada a anomalias genéticas. Falso. A única coisa que gastrosquise está associada é a atresia intestinal. Na gastrosquise, não há um saco recobrindo as alças, necessitando de cirurgia de emergência para cobertura de defeitos. Exatamente. Na onfalocele, há um saco recobrindo as alças, mas há necessidade de cirurgia de emergência. Não precisa, se tem um saco, está ali protegidinho. E onfalocele é mais comum em filhos de banho mais jovens, falso, é mais velhas. E a gastrosquise é mais jovens, né? Boa noite, meus queridos. Mais um dia da semana HIT resolvido, mais uma aula boa demais com nossos especialistas, aula do Léo de cirurgia infantil, maravilhosa. Você vê a especialidade em sua essência, vendo questões. É isso que é o HIT. Acabamos mais uma aula. Amanhã, domingão, 4 horas da tarde, não perca a live com os chefes, os mestres do Grupo Medicoff, te ensinando técnicas de estudo, preparo para sua prova, como otimizar seu tempo. Vamos estar ao vivo, domingo, 4 horas da tarde. Você pode mandar suas dúvidas, perguntar, a gente vai interagir. Tudo para ajudar vocês e mostrar tudo do HIT. Vejo você lá, manda para os coleguinhas, deixa o like da aprovação e manda sua mensagem. Boa noite, bom descanso, bons estudos, um abraço e até amanhã.